Deus seja louvado. Amém. Vamos iniciar esse culto de louvor e adoração a Deus em nome do Senhor Jesus. Vamos iniciar cantando o hino 390. Glória a Deus. Os irmãos que sentirem, manda para nós no chat e nos comentários, né? Você que está pelo chat do YouTube, manda o seu pedido de oração pelo chat. Você que está pelo Facebook, manda nos comentários dessa live. Daqui a pouquinho nós estaremos apresentando, no nome do Senhor Jesus, vamos cantar o hino 69. Glória a Deus. Paz, pura
Glória a Deus. Vamos cantar o hino 254. 254. Glória a Deus. Agora nós iremos orar a Deus
apresentar as causas de todos os irmãos. Quem sabe você vem passando por momentos difíceis, momentos que você nunca imaginou passar. Eu sempre falo isso, porque os discípulos não imaginavam enfrentar a tempestade, não imaginavam que o mar estaria revolto no meio da madrugada, mas eles clamaram e o Senhor veio ao encontro deles no meio do mar. Eu não sei qual é o mar que você está enfrentando, eu sei que o Deus que acalma a tempestade, Ele pode acalmar essa tempestade hoje. Ele pode entrar na UTI, Ele pode entrar nesse casamento conturbado, Ele pode abrir as portas, Ele pode colocar nojo dos vícios, Ele pode trazer paz. Então, nós iremos apresentar. Eu vou orar aqui, a irmã ora aí, o irmão ora, clame a Deus, clame o Senhor, porque o Deus que tudo pode, está aqui conosco, mas está aí contigo também. Esse projeto de lives nos mostra, nos ensina que, olha, não só reunidos em um espaço, uma caixa de cimento, eu estou aqui na igreja, mas quem sabe você está aí no leito, você está aí no teu carro, você está aí dentro de um ônibus, no metrô. Olha, esse projeto nos mostrou que quando nós estamos na mesma comunhão, o mundo, a face da terra se torna uma igreja, se torna um lugar de manifestação do poder de Deus. Eu estou aqui, você está aí, mas se nós nos unirmos na mesma fé e na mesma comunhão, o Deus que me visita aqui, visita você aí. E se você crê, Ele cura, Ele restaura, Ele dá paz, Ele liberta, Ele abre portas, Ele salva, Ele leva para o céu. Agora clame a Deus, invoque ao Senhor, e Ele virá ao teu encontro e te dará vitória em nome de Jesus. Todos juntos, busquemos a face de Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, soberano Deus e eterno Pai. Senhor, nós agora nos prostramos diante da tua presença em oração para pedir a ti, em primeiro lugar, perdão dos nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, para pedir a Ti que o Senhor, Pai, possa visitar a cada necessidade, a cada lar, a cada família. Senhor, quantos casamentos, Senhor, conturbados, quantos relacionamentos de pai para filho, mãe para filhos, filhos para os pais, que estão, Senhor, se deteriorando, já não tem mais carinho, já não tem mais cumplicidade, já não tem mais respeito, mas, Senhor, Tu podes, Pai, Senhor, aquecer o que está frio, o Senhor pode, Pai, limpar o que está sujo, o Senhor pode libertar aquele que está cativo, Senhor. Senhor, eu não sei qual é, Senhor, a dificuldade, a necessidade do Teu povo, mas o Senhor conhece. O Senhor, Pai, pode entrar em hospitais agora, o Senhor pode entrar em lares, corações, mentes atribuladas, Pai. O Senhor pode agora, Pai, abrir as portas, Pai. Senhor, quando os nossos olhos nos mostram que tudo está sendo favorável a dar errado, Senhor, a ser contra o que nós esperamos, nós clamamos ao Senhor, o Senhor vem ao nosso encontro, e o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor faz a obra, o Senhor abre as portas. Pai, eu uno agora a minha fé com a fé da tua filha, com a fé do teu filho, Senhor, que haja cura, que haja libertação, que haja restauração, Pai. Senhor, Pai, Tu és o Deus que pode suprir a necessidade da Tua igreja. Pai, tira as dores, arranca, Senhor, a sentença de morte, arranca, Pai, todo espírito contrário de confusão, todo espírito de briga, discórdia, gritaria. Senhor, nós clamamos a Ti agora, Pai, em meio a toda essa pandemia, Senhor, em meio a todo o mal que estamos vivendo, Senhor, nós cremos que Tu és a solução dos nossos problemas, nós cremos que Tu és o socorro bem presente na hora da nossa angústia, e por isso, Senhor, nós levantamos esse clamor agora, e pedimos ao Senhor, Pai, dá vitória à Tua igreja, dá vitória ao Teu povo, dá vitória aos Teus filhos. Tem pessoa agora acamada, Senhor, clamando, tem pessoas agora, Senhor, sentada no seu carro, sentada no
coletivo, Senhor, independente, Senhor, do estado agora físico, de joelho, de pé, sentado, deitado, Senhor, existe um povo na comunhão agora clamando, existe uma igreja agora, Pai, que não está no galpão, não está no templo, mas agora, Senhor, está em outro país, em outro estado, outro município, mas está na mesma comunhão, Senhor. Pai, opera o milagre e o teu nome vai ser glorificado, Senhor. Todas essas bênçãos pedimos a ti, Pai. Manda do céu a tua palavra, fala conosco, Senhor, nos guia, Pai, nos direciona e que em tudo o teu nome venha a ser exaltado, Pai. Tudo isso pedimos e já agradecemos, crendo na vitória, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus, glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos cantar o hino 206, mas antes eu quero passar os avisos e quero falar um pouquinho de Santo Amaro. Eu tenho o prazer de pastorear, de atender a igreja em Santo Amaro. Ela se encontra na Rua General Roberto Alves de Carvalho Filho, o número é 96, no Largo 13, em Santo Amaro. Bem no centrão mesmo de Santo Amaro se encontra a nossa igreja. Ela é uma travessa da Alameda Santo Amaro. E os nossos cultos ali acontecem toda quarta-feira nós denominamos o culto da benção de Deus, né? Uma manhã de bênção, uma tarde de bênção, e muito em breve os nossos cultos da noite também voltará. Por enquanto nós temos culto às 10 da manhã e às 3 da tarde, e no domingo dos Filhos de Deus, onde nós adoramos, né? Exaltamos o nome do nosso Deus, o nome do Senhor, e os cultos acontecem às 8 da manhã e também às 10 da manhã, somente na parte da manhã, tá bom? Então, quarta-feira às 10 da manhã e às 3 da tarde, e no domingo às 8 da manhã e às 10 da manhã. Por enquanto, a gente teve que dar uma enxugada nos cultos, a gente tinha mais dias, mas por conta de tudo que a gente está vivendo, a gente deu uma diminuída nos cultos, e o nome do Senhor tem sido glorificado naquele lugar, e só falta você, vem estar conosco, marque esse encontro com Deus. Domingo agora, eu vou estar ungindo a todos os irmãos e irmãs com azeite como esse, nós levamos para o monte, e nós vamos ungir pais, mães, filhos, ungir a todos com unção de Deus, unção de cura, de libertação, unção de prosperidade, unção de salvação sobre a tua vida, tanto às 8 da manhã como às 10 da manhã, lá na Rua General Roberto Alves de Carvalho Filho, o número é 96, no Largo 13, em Santo Amaro. Também quero pedir aos irmãos, se inscreva no nosso canal, o canal que a gente passa todas as manhãs a palavra do Café Espiritual, que acontece na rádio. Eu vou falar da rádio, mas também, atrelado à rádio, nós, como que é? Tem o canal e como que é? Transmitimos, assim que fala. Nós transmitimos a palavra todos os dias. Então você já inicia teu dia com a palavra de Deus, direcionado, guiado pela palavra, e você tem um dia abençoado, excelente. Então, o nosso canal se chama CCA Santo Amaro, CCA Santo Amaro no YouTube. Entra lá, se inscreva, ativa o sininho, compartilha para 3 pessoas, 3 amigos, 3 familiares, 3 irmãos da sua igreja, ou nos grupos que você faz parte, compartilhe as nossas lives, e eu creio que será bênção na vida de muitos outros. Seja um evangelizador, um evangelista que leva a palavra de Deus, tá bom? CCA Santo Amaro no YouTube. E como eu estava falando da rádio, nós também temos a programação aqui por São Paulo. Aqui em São Paulo, nós temos na 101.3 FM, a Sara Brasil FM, das 6 da manhã às 8 da manhã, 2 horas de programação, que é uma bênção, uma maravilha para a glória de Deus. E também temos o aplicativo. Se você não tem o aplicativo da Cristã Apostólica, é só você apontar teu celular aqui, está aqui, ó,
para o QR Code e você vai, em nome do Senhor Jesus, ser direcionado para o WhatsApp da igreja. E aí, lá os irmãos vão passar para você o link, né? É só mandar assim, app, manda app, e os irmãos já vão saber que você quer, que a irmã ou o irmão quer ter o aplicativo. E tá bem legal, porque no aplicativo agora também tem as letras do nosso inário, né? Tem galeria de foto, endereços das igrejas, tanto em São Paulo como no Brasil e no mundo. Quero saudar os irmãos da África. A igreja está acelerando, está acelerada no crescimento lá na África. Que Deus abençoe os irmãos da África. Deus abençoe os irmãos de todo o Brasil, aliás, de todo o mundo, em nome do Senhor Jesus. Então, tem o nosso aplicativo. Entra lá, se inscreva no CCA Santo Amaro, tá bom? Você está assistindo essa live? Minimiza ela, não precisa sair dela. Minimiza, entra lá e digita lá, CCA Santo Amaro, e você já vai ver o logo da igreja do lado. Você vai ver que nós temos lives, por exemplo, a live do monte. Nós, por 3 semanas, vamos subir o monte, um dos montes mais altos do estado de São Paulo, para orar por todos os irmãos e irmãs. E você vai poder assistir lá no CCA Santo Amaro, tá bom? Vamos cantar? Vamos louvar a Deus com o hino 206. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Glória a Deus. Se você tem uma Bíblia, abra a tua Bíblia no livro de Êxodo. Glória a Deus. Livro de Êxodo. Capítulo 23, versículo 20. Eis que o título diz assim: Deus promete enviar um anjo. Eis que eu envio um anjo diante de ti,
para que te guarde nesse caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te de diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que disser, então serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, e aos heteus, e aos ferezeus, e aos cananeus, e aos heveus, e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Glória a Deus. Não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei, e enviarei o meu terror diante de ti, e desconcertando a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem as costas. Também enviarei vespões contra ti, que lancem fora os heveus, os cananeus, os heteus de diante de ti. Num só ano, os não lançarei fora diante de ti, para que a terra se não torne em deserto, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado, e possuas a terra por herança. E porei os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lance fora de diante de ti. Não farás concerto algum com eles, ou com os seus deuses. Na terra não habitarão contigo, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos teus deuses, certamente será um laço contra ti. Só até aqui. Amém. Olha só, o Senhor promete a Moisés e promete ao povo de Israel que eles não estariam só, eles não estariam desamparados. Mas uma coisa Deus, Ele afirma, pede. Uma coisa Deus fala para eles fazerem, serem fiéis. Tirar do meio deles a idolatria, não trazer a ira ao anjo de Deus. Mas em tudo, o que faria com que eles fossem abençoados, e os que abençoassem eles seriam abençoados, e os que amaldiçoassem eles seriam amaldiçoados, a chave, a mola mestra, o segredo era a fidelidade. O segredo era fazer a vontade do Senhor pelo seu anjo. E o que o anjo de Deus guiasse o povo, se o povo assim fizesse, o povo seria muito feliz. Embora muitos do povo de Israel se desviaram, se esqueceram dos estatutos, dos mandamentos, se esqueceram do próprio Deus, aquele Deus que tirou eles do meio do Egito, trouxe para o deserto. Era para poucos dias eles percorrerem do Egito, atravessarem o mar e até a terra prometida, mas por conta da desobediência,
por conta de não dar ouvido à voz de Deus, pelo seu anjo ou pelo próprio Deus. Eles ficaram anos caminhando, anos, muitos deles morreram e não entraram na terra prometida, como Moisés, ele morreu e não entrou na terra prometida. Aqui a palavra nos mostra que a nossa desobediência, ela faz se adiar, cada vez mais demorar a nossa benção, o nosso milagre, em nome do Senhor Jesus. A palavra hoje, ela vem para nos mostrar que se nós obedecermos, se nós formos fiéis a Deus, a proposta de Deus é essa. Ele é o primeiro interessado a nos abençoar, a nos honrar na caminhada. Pois eu creio que assim como Deus mandou um anjo trabalhar em favor do povo de Israel na terra, o Senhor manda anjos em nosso favor, mas tem momentos que nós metemos pés pelas mãos e na nossa desobediência, nós, ao invés de atrairmos as bênçãos de Deus, nós nos afastamos cada vez mais de Deus, nos afastamos cada vez mais das bênçãos de Deus, por conta da nossa desobediência, não ao pastor, não ao ancião, não ao diácono, cooperador, não, está muito longe disso, porque eu não posso fazer nada por você, eu sou limitado como você é, mas hoje a palavra está dizendo, aleluia, você crê que eu posso enviar um anjo para te libertar? Você crê que eu posso enviar um anjo para curar? Você crê que eu posso enviar um anjo para colocar nojo das drogas no teu filho? Você crê no milagre? Agora, me obedeça, faça a minha vontade, creia e pratique a minha palavra, porque ela tem efeito de vida, de salvação, de vida eterna. Agora não sei o que vem acontecendo, a palavra, ela diz assim, desta maneira, muitos não entraram, não viveram a bonança, ficaram por anos como escravo no Egito, mas não viveram a bonança antes de morrerem na terra que manava leite, manava mel, por conta da desobediência, porque no meio da caminhada, uns prepararam um bezerro de ouro, outros blasfemaram contra Deus, ficaram murmurando, que saudade do Egito, que saudade de amassar barro. Muitos pagaram preço porque não obedeceram, e não é só no falar, na atitude, mas é aqui dentro, porque Deus conhece a nossa mente, conhece o nosso coração. Mas hoje o Senhor está dizendo que se você, aleluia, aceitar a proposta de Deus, glória a Deus, até o que você não pede na tua vida vai acontecer, para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Glória a Deus, glória a Deus. O versículo 23 diz assim: porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os destruirei. Aqui está falando dos inimigos do povo de Israel, do povo de Deus. E Deus não enganou a Moisés nem o povo dele. Falou: olha, vocês vão enfrentar inimigos, vocês vão enfrentar lutas. Aliás, até hoje, não sei se você conseguiu ver pela internet ou na TV, a guerra que está em Israel. Já notou que não tem paz? É um lugar que não tem paz. Quando eu não vou falar os lugares porque eu posso errar, mas quando não é de um lado é do outro, e eles não brincam em serviço não, hein? É bomba para acabar com o quarteirão. E Deus guarda. Eu estava vendo essa semana, Bruno, irmão, irmã, eu estava vendo a Guerra dos 6 Dias. Depois você coloca lá na internet, coloca no YouTube, a Guerra dos 6 Dias. Os inimigos enfrentavam Israel, enfrentavam o povo de Deus, e os aviões vinham para abater os aviões dos soldados de Israel, e os aviões caíam. Eles pegavam e sitiavam os lugares em Israel, e pegavam soldados, pegavam aqueles que fazem parte vamos dizer, da herança de Deus.
E a história diz que quando eles iam com a arma para matá-los, algo hipnotizava, algo meio que congelava a mente deles, e outros que viram homens de branco guardando aqueles homens, e eles desistiam de matar os soldados. Olha, a tropa inimiga caiu, mais de 40 aviões foram abatidos, a tropa de Israel não teve um avião abatido. Depois você veja, uma das maiores guerras da atualidade, é antiga essa história, mas uma das maiores guerras da atualidade, a Guerra dos 6 Dias, que está nessa palavra aqui, porque ela não é só para esse povo no tempo de Moisés, não, é para mim, é para você. Mas nós não somos de Israel, irmão Tiago, nós não fazemos parte dos judeus, irmão Tiago, mas pelo sangue de Jesus Cristo, aleluia, tu és chamada filha de Deus, tu és chamado filho de Deus, aleluia. E esta promessa que estava, aleluia, sobre a vida de Moisés, está sobre a tua vida também. E aonde você for, o inimigo que você enfrentar, a luta que você passar, se você crer, tem um anjo na tua frente, abrindo os caminhos, tirando pedras de tropeço, aqueles que maquinarem, arquitetarem contra você, você pode não ver, e nem ouvir o que estão falando de ti, mas tem um Deus ouvindo, tem um Deus vendo, tem um Deus que está trabalhando em teu favor. Agora seja fiel a Deus, seja temente a esse Deus, seja leal a esse Deus, porque Ele será fiel a ti, aleluia. E na peleja que você enfrentar com a família, vida financeira, saúde, em um projeto, dentro da própria igreja, onde você trabalha, eu não sei aonde está a luta que você está enfrentando. Uma coisa eu sei dizer para você, a palavra, aleluia, está falando, tem um anjo, aleluia, que está cuidando de você, que vai adiante de você, aleluia, para te libertar, para te, aleluia, esconder, para te blindar, aleluia. E o inimigo sobre você, sobre os teus, ele não terá poder, ele cairá por terra, e na tua vida o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus, aleluia. Agora diz o 24, não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente, e quebrarás as suas estátuas, e servirás ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Quando nós obedecemos a Deus, aqui está falando que nós não devemos dobrar diante dos deuses que nós nos deparamos. Você sabia que hoje tem idolatria até dentro da própria igreja evangélica? Pessoas que idolatram o homem, pessoas que veneram o pastor, veneram o cantor, veneram não sei quem, mas que ele prega bem. Eu não quero saber se prega bem ou não, é a palavra. Pode ter uma criança aqui, Deus vai falar com a minha alma, e eu não quero saber se é um mega pregador, se é uma criança, se é uma senhorinha de idade, se é um senhorzinho que tem pouco estudo. A palavra vai falar da mesma forma, e muitas das vezes nós nos curvamos. Tem pessoas que se curvam ao problema, se curvam à dificuldade, se curvam à luta. Hoje o Senhor está dizendo, não se curve, só me adore. Se é para curvar, curva na minha presença. Se é para chorar, não chore para homem, chore na minha presença, chore, aleluia, aos meus pés. Glória ao nome santo do Senhor. E está dizendo aqui, e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Quando você é fiel a Deus, o Senhor abençoa teu alimento, o Senhor abençoa a tua bebida, o Senhor abençoa a tua despensa, o Senhor abençoa o teu corpo, porque aqui tem uma promessa, que não terá enfermidade no meio de nós, não terá nenhum mal, nenhuma moléstia, não é só na carne, mas é na alma também. Por essa palavra, o Senhor te torna saudável, o Senhor te torna, glória a Deus, reavivado, para que você possa andar mais milhas, você possa caminhar na presença de Deus, firme e forte na tua vida, o nome do Senhor ser exaltado, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O 26 diz, não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei, enviarei o meu terror diante de ti,
desconcertando a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem as costas. O Senhor está dizendo que Ele sabe que caminho tomar, mas Ele vai tirando. Quando você olha, teu inimigo está com as costas viradas e indo embora. Está de longe de você já. O Senhor vai limpando. Você não entende. Na vida do fiel não tem coincidência. Eu tirei dos teus caminhos porque eu te amo. Eu permiti ir embora, limpando os teus caminhos, porque eu sou teu Deus. A Bíblia está falando que não haverá quem aborte, não haverá mulher estéril, não haverá. Até por essa palavra eu sinto de dizer, se você crê, o Senhor vai abrir a tua madre, você quer ser mãe. O Senhor tem poder para operar maravilhas na vida do fiel. Do fiel. A promessa foi feita lá no começo, nem todos atentaram à promessa de Deus, nem todos. Como eu disse, uns reclamavam, murmuravam, blasfemavam, fizeram um bezerro de ouro. Mas olha o que diz lá. Vamos no versículo 33. Na tua terra não habitarão na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra ti. E se servires aos seus deuses, certamente será um laço contra ti. O Senhor tira certas pessoas, situações, certas oportunidades, o Senhor tira, o Senhor limpa, para que nós não venhamos a pecar contra Ele. E se nós nos dobrarmos diante dos deuses que há nesse mundo, nos deuses que tem pessoas que elas se dobram por dinheiro, ela se rende por minutos de prazer, de pecado, ela se rende, ela se entrega. Mas o Senhor está dizendo aqui, esse mal não vai habitar no nosso meio, não vai prosperar no nosso meio. Tem gente caindo, eu não posso, o máximo que eu posso fazer é orar por esses que estão se entregando ao bel prazer, ao pecado, ao desânimo. Mas uma coisa eu sei, e essa é certa, tem um anjo de Deus comigo, me guardando, e guardando tanto eu como a minha casa, minha esposa, minhas filhas. Ele está guardando você. E aí tem um que cai, outro que murmura, outro que levanta bezerro de ouro, outro que desiste, outro que volta o caminho, mas eu prosseguirei rumo ao meu alvo, a terra prometida, porque lá está o meu Senhor me esperando, e nessa caminhada Ele não vai me abandonar sozinho, Ele me guardará, e na minha vida, na sua, na nossa, o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, em nome de Jesus, desvia, foge da aparência do mal, foge da presença do mal. Você vai enfrentar luta aqui, vai enfrentar luta ali, você vai enfrentar dificuldades, mas em tudo o Senhor estará contigo, em todo momento o Senhor estará contigo, glória a Deus, tirando pedra de tropeço, tirando certas amizades, tirando certas pessoas que batem nas tuas costas largas, né, e diz, estou contigo, ei, pode contar comigo, eu conto é com Deus, é dele que vem até o meu fôlego de vida, é dele que vem as minhas forças, e é nele que eu espero, porque, aleluia, eu glorificarei o nome dele, e na minha vida, na tua, aleluia, nós cantaremos o hino da vitória, glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Deus vai tirar, Deus vai limpar, Deus vai arrancar, para que o caminho esteja plano, o caminho esteja limpo, para você passar, e na tua vida o nome do Senhor ser glorificado. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Todos juntos agradecemos a Deus agora em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Soberano Deus e eterno Pai,
Senhor, mais uma vez, nos dobramos diante da Tua presença em oração, agora para agradecer, Pai, para, Senhor, bendizer o Teu nome, Pai, porque o Senhor tem sido bom, maravilhoso para conosco, Pai. O Senhor, Pai, aleluia, tem falado com as nossas almas, o Senhor não nos desampara, não nos deixa só, o Senhor não nos deixa, Pai, na caminhada como ovelhas sem pastor, não, o Senhor envia anjos ao nosso favor, o Senhor envia a palavra para nos guiar, o Senhor cumpre da Tua promessa. Agora, Pai, não tem outro jeito, Pai, para viver as Tuas maravilhas, a não ser, Pai, sendo fiéis a Ti, Pai, sendo temente ao Senhor, Pai. Então, Senhor, visita os fiéis agora, visita os tementes, visita aquele que tem amor e carinho, Pai, e prazer na Tua palavra, em cumpri-la em Tua vida, Pai. Senhor, e se tem alguém que caiu, que errou, que pecou, perdoa por amor do Teu nome, Pai. Senhor, e firma os passos dela, Pai, na Tua presença, na Tua graça, na Tua casa, na Tua palavra, e que elas possam também viver a Tua promessa, Pai. Senhor, abençoa todo o Teu povo que até aqui esteve conosco nessa live, todos os pedidos de oração. Oh, Pai, ouve, Pai, o clamor do Teu povo, e que em tudo o Teu nome venha a ser exaltado. Pai, todas as Tuas bênçãos pedimos e Te agradecemos, crendo na vitória em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos cantar o hino 62, 52.
Que o amor e a paz de Deus, a graça de Jesus Cristo, as consolações e comunhão do Espírito Santo e os conselhos da palavra permaneça dentro dos nossos corações, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.